Olá, amigos do portal piauihoje.com, o portal que conecta você ao mundo. Nós estamos iniciando aqui aquele nosso bate-papo no finalzinho da tarde. Hoje eu vou comentar as principais notícias publicadas no portal piauihoje.com. A primeira notícia de hoje diz respeito a uma pesquisa publicada hoje, a pesquisa da Quest. Essa pesquisa diz que a maioria dos brasileiros é contra o projeto de anistia e a redução de penas para os envolvidos na tentativa de golpe de Estado entre 2022 e 2023. A tentativa de golpe, que todo mundo se lembra, terminou com aquela invasão em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. E essa tentativa de golpe já causou a condenação de várias pessoas, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pelos números, viu, Pedro? Aqui os números da pesquisa Quest são contundentes. De acordo com o levantamento, quando questionados sobre um projeto que propõe a redução de penas para essas pessoas envolvidas naquela tentativa de golpe de Estado, 52% dos entrevistados, portanto, grande maioria, declara ser contra, né? 52% declaram ser contra a anistia e redução de pena para os envolvidos naqueles atos. É o mimimi danado para cometer o crime e não quer ser condenado, né? Portanto, aí, só 37% dizem que estão com pena dos golpistas, né? E vão reduzir aí com mimimi, disseram que são a favor da pena, porque tem muito, não tinha nenhuma velhinha com Bíblia na mão lá no 8 de janeiro, não. O que tinha lá são pessoas que foram lá para quebrar tudo, bagunçar e tentar derrubar o presidente deposto. E tem mais, tinha um golpe, inclusive, um plano do golpe em assassinar o presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, assassinar o vice-presidente Geraldo Alckmin e também assassinar o então presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Esse Alexandre de Moraes aí, o chamado de Xandão, Pedro. Esse Xandão aí é que o povo tem raiva dele, viu? O bolsonarista tem ódio do Xandão. Os caras cometeram o crime e o Xandão tá lá botando a lei para funcionar e ninguém quer que a lei funcione. Então, o Xandão é hoje o cidadão mais odiado pela direita brasileira, mas também é o mais amado pelas esquerdas e pelo povo que defende a democracia. Tem esse negócio aí, né? É muito ruim também, porque no Brasil tudo levam para molecagem, né? Tanto a esquerda quanto a direita. O que tem a ver chamar Xandão cabeça de ovo? Olha, tem que respeitar o ministro do STF, gente. Xandão cabeça de ovo. Quem já se viu isso? É Alexandre de Moraes, o cara que está aí defendendo a democracia. Mais uma notícia de destaque hoje no portal piauihoje.com, o portal que conecta você ao mundo, foi a nota do PP, Partido Progressista, afastando o ministro dos Esportes, André Fufuca. Ele é aqui do PP, era do PP do Maranhão. O presidente nacional do PP, o senador piauiense Ciro Nogueira, hoje cedo, colocou nas próprias redes sociais dele uma nota do PP afastando o ministro André Fufuca dos quadros do PP, porque ele declarou apoio ao presidente Lula nas eleições de 2028. O senador Ciro Nogueira, que eu tenho lá, assim, feito críticas a ele aqui, nesse caso aí, está coberto de razão, certo? Ele está aí, o cara é do partido dele, não quer seguir as orientações do PP, o cara não quer seguir as orientações do partido, o que é que ele faz? Afasta, tira, expulsa, aplica o código de ética, né? Porque o Brasil é um país em que a fidelidade partidária há muito tempo foi jogada na lata do lixo. Na verdade, a questão da fidelidade partidária no Brasil é uma esculhambação generalizada. Os caras são eleitos por um partido e não respeitam a menor legenda que ele pertence, ele não tem o menor respeito pela própria legenda, faz todo tipo de mutreta e maracutaia, né? E permanece na legenda, é eleito por um partido, vota no candidato do outro, defende a pauta do outro, é uma esculhambação. Então, a legislação eleitoral deveria ser mais dura em relação a essa questão da fidelidade partidária. O cara foi eleito por um partido, ele tem que cumprir o mandato dele pelo partido e não pode ficar jogando no time dos outros. Você vai para o campo jogar futebol, você torce pelo seu time, você fica pelo seu time. Então,
O cara vai lá, entra em campo e fica jogando com o time do adversário. Isso está errado, então tem que corrigir. Tá certo o Ciro Nogueira em punir o André Fufuca, como está certo o PT também se expulsar os seus infiéis. É bom lembrar aqui, viu, Pedro? Pedro está aqui no nosso estúdio. Está me lembrando aqui que o que tem de infidelidade hoje no PT não está escrito. O que tem de prefeito do PT, não é só prefeito, prefeito e deputado do PT declarando voto aberto em adversário do Lula, adversário do Rafael Fontelli, não está escrito. E o PT deveria colocar em prática o seu código de ética, o seu código de fidelidade partidária. E por falar em fidelidade partidária, eu queria aqui lembrar que o PP, na verdade, está seguindo o que o PT também decidiu fazer. O Partido dos Trabalhadores realizou na terça-feira, ontem, em Teresina, a primeira reunião do novo diretório municipal do partido, o diretório que foi eleito recentemente, empossado, né? Então, o PT decidiu cobrar fidelidade dos seus integrantes nas eleições de 2026. Ou seja, os 60 membros do Diretório Estadual, bem como os 20 membros da Executiva Estadual, assinaram individualmente um termo de compromisso de fidelidade partidária, né? Se comprometendo a votar em candidatos do PT nas eleições de 2026. Então, todos os diretórios, né? Todos os membros do diretório e toda a diretoria executiva do PT, que hoje é presidido pelo deputado estadual Fábio Novo. Então, essa turma toda decidiu, né, que vai cobrar a fidelidade dos seus filiados, né? Foi também foi aprovado lá nesse encontro do PT, foi aprovado que o partido cobrará fidelidade para todos os votos de candidatos ao Senado que forem apoiados pelo governador Rafael Fonteles. Essa é uma decisão que o presidente do PT, Fábio Novo, já falava muito antes da eleição e muito antes de tomar posse. Ele prometeu que, se fosse eleito, quem não cumprisse as regras do partido, quem apoiasse candidatos que não fossem os candidatos que o PT vai defender nas eleições do próximo ano, esses filiados, militantes, serão expulsos do PT. Portanto, está aí. O PT fechou questão e vai punir os infiéis nas eleições de 2026. Vamos esperar para ver. Eu acredito que possa acontecer, mas eu acredito vendo. Ainda sobre essa reunião do PT, eu queria destacar aqui que também foi decidido lá, foi uma decisão unânime em relação à vaga de vice-governador na chapa de reeleição do governador Rafael Fonteles. O diretório decidiu que reivindicará a vaga de vice-governador na chapa majoritária ao governo do estado. Essa chapa será encabeçada pelo governador Rafael Fonteles e já tem candidato da preferência do próprio governador, o secretário estadual de Educação, o Washington Bandeira, que tem se destacado aí nas ações do governo do estado. Mas o PT vai exigir essa vaga. Não se sabe se ele vai bancar o nome, referendar o nome escolhido pelo governador Rafael Fonteles, ou se vai querer bancar outro nome. Isso é coisa para discussão ainda no Partido dos Trabalhadores. Nós vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Mais uma notícia de destaque aqui no portal piauihoje.com, nesta quarta-feira, 8 de outubro de 2025, dia do nordestino. Meu orgulho de ser nordestino. Parabéns ao meu Nordeste. Aliás, o povo nordestino evitou que o Brasil voltasse ao retrocesso de muitos anos atrás. O Brasil deu a vitória à democracia. O Brasil, o Nordeste, deu o seu exemplo de engajamento político e de mostrar que sabe votar. Então, parabéns ao povo nordestino, parabéns à nossa cultura, parabéns aos nossos estados, aos nossos líderes políticos. Tá, nem todos, tem um líder político aí que deveria ser enterrado, né?
Tem uns caras aí que, meu Deus do céu, traem o Nordeste, preferem outro país, preferem outro estado, preferem outra região do que o próprio estado, né? Mais uma notícia de destaque no portal piauihoje.com, o portal que conecta você ao mundo. Chocou novamente nesta quarta-feira. Gente, a gente está cansado de falar sobre isso aqui, né? Pessoas presas por abuso sexual contra crianças e adolescentes no Piauí. Essas pessoas deviam ter uma punição mais braba. Não pode, essas pessoas abusar sexualmente de crianças e adolescentes, isso é um crime hediondo, devia pegar prisão perpétua. Não pode. Principalmente as pessoas hoje usando a internet para assediar crianças, né, e adolescentes. Portanto, hoje, 3 pessoas foram presas em Teresina e Parnaíba, suspeitas de crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes na internet. Esse é um crime que tem se tornado recorrente no Brasil e no mundo, né? As punições devem ser mais severas. Crime de abuso sexual na internet tá muito. Todo mundo na família tem uma notícia de que alguém sofreu algum tipo de assédio, né, pela internet. Portanto, a Polícia Federal informou que uma pessoa foi presa em flagrante por armazenar, né, posse de conteúdo de exploração sexual infanto-juvenil. Um segundo suspeito, nesse caso, foi detido temporariamente e o terceiro foi preso preventivamente. É diferente. A prisão preventiva é quando há fortes indícios e a justiça determina que o cidadão tenha que ficar preso para não correr o risco dele desaparecer sem ser punido. De acordo com a Polícia Federal, também foram realizados mandados de buscas e apreensões em 6 endereços ligados às pessoas investigadas por esses crimes. Os crimes, repito, de crimes sexuais contra crianças e adolescentes no estado do Piauí. Portanto, que a polícia corra atrás desses bandidos e coloque na cadeia. E a justiça deixa ele mofando lá. Fica lá, cara, abusando de criança e adolescente, só porque está de trás de um computador, covarde. Fica achando que está por trás de um computador, da rede social, da internet, e ninguém te encontra. Vai te encontrar, a polícia vai te pegar. Tomara que pegue e te meta na cadeia por um bom tempo. A operação da Polícia Federal e da Polícia Civil, essa operação aconteceu em 16 estados brasileiros e foi batizada de Proteção Integral 3. Em todo o Brasil foram presos 46 pessoas presas em flagrantes. 2 vítimas foram resgatadas e 182 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pelos agentes da Polícia Federal e das Polícias Civil em todo o país. Lembrar aqui, né, Pedro, tem uns telefones aqui aos nossos internautas, aos que leem e acompanham o nosso portal piauihoje.com. Tem aí uns canais de comunicação para você denunciar os crimes, esses crimes, crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Quais são os canais aí, Pedro? Tem o 190 da Polícia Militar, que é um canal. Tem o telefone, o Disque 100, você disca lá o número 100, que é o telefone dos direitos humanos. E em Teresina tem a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, que você também pode fazer essa denúncia. E denuncie na imprensa também, mande contatos por e-mail, mande contatos por WhatsApp, denuncie quem você tiver suspeita de alguém que estiver praticando esse tipo de crime. Todos são responsáveis em combater esses criminosos. E ainda falando no noticiário policial, hoje foi desencadeada também uma operação policial na cidade de Timon, nossa vizinha cidade de Timon, aqui do outro lado do rio Parnaíba. Cidade de Timon é no Maranhão. Olha o nome da operação, Operação Leite do Neném. Vai lá, cara, paga a pensão, dá o leite do neném. Pedro,
quando você tiver filho, não deixe de dar o leite do neném, certo? Eu pretendo ser um pai presente, né? Tem que ser um pai presente. Portanto, aqui, olha, foram presos 35 pais, né? O que que eles fizeram? Esses pais, eles estavam com dívida de pensão alimentícia, ou seja, deixaram de pagar o leite do neném. Não pode, tem que ser pai presente. Ah, fez o menino lá, tem que cuidar dele até quando ele tiver adulto ou até a vida inteira, se for necessário. Mas não pode abandonar o filho. Vai lá. Então a Polícia Civil do Maranhão fez essa operação em Timon, prendeu 35 pais que não estavam pagando o leite do neném. É bom lembrar, viu? É bom lembrar que pensão alimentícia. Você que tem filho aí e não quer pagar a pensão, fique esperto, viu? Porque não pagar a pensão alimentícia é uma das coisas que leva esse jeito para a cadeia imediatamente, né? Se é uma das coisas que o cara não tem para onde correr, é pagar a pensão alimentícia. Ou paga, ou vai preso. Então é melhor você pagar antes, porque você só vai sair depois que pagar. Quando vai preso por falta de pagamento de pensão alimentícia. E olha só, as dívidas desses pais, 35 pais presos lá em Timon, aliás, é Timon e ali na Redondeza, né, perto de... Eles foram todos levados, esses presos, viu, Pedro? Foram levados para o presídio Jorge Vieira, presídio famoso aí em Timon, presídio tem muita gente perigosa. Então, não pagou a pensão alimentícia, foi parar no Jorge Vieira, lá em Timon, e as dívidas são entre R$ 600, tem gente que deve 600, mas tem gente que deve R$ 35 mil de pensão alimentícia para o filho. Vai levar o leite do neném, sacana. E uma última notícia de destaque hoje aqui no portal piauihoje.com, o portal que conecta você ao mundo. Eu estou muito preocupado porque ainda estamos no mês de outubro e Teresina, capital do Piauí, o céu da cidade está completamente cinzento por conta das queimadas que estão ocorrendo, principalmente na zona rural da cidade. Em todos os povoados e localidades da zona rural estão acontecendo queimadas. A maioria dessas queimadas tem a ação humana pelo meio. É o cara que foi tocar fogo na roça e perdeu o controle. É o cara que foi tocar fogo no lixo, na porta de casa e perdeu o controle. O vento levou a fagulha e caiu no mato e pegou fogo. O que é certo é que há mais ou menos 16 dias, Teresina vive um cenário de devastação, né? Esse cenário vem sendo imposto por dezenas de focos de incêndio. Tem uma fumaça espessa, né, de queimadas que já mudou a paisagem da cidade, transformou o céu numa cinzenta cidade, né? Parece que está feio a cidade com tanto fogo. A região da Cacimba Velha, que eu conheço bem, e do povoado Soninho, ali na zona rural leste de Teresina, há 15 dias tem fogo de um lado e do outro na margem da pista. E são longas, extensas matas que estão pegando fogo. É preciso que as pessoas ajudem a combater essa devastação. Não podemos, principalmente numa época dessa, tem muito fogo num BO desse, a época mais quente do ano, qualquer coisa. Se o clima já está muito quente, imagine você tocando fogo. Então vamos parar com queimada, vamos evitar queimada. Se tiver qualquer sinal de incêndio na sua área, ligue para o Corpo de Bombeiro, ligue para a Defesa Civil, mas vamos ajudar a diminuir esses efeitos das mudanças climáticas que estão cada vez mais presentes na vida do ser humano. Então precisa que haja a participação de todos, não é só do poder público, as pessoas também precisam fazer sua parte evitando as queimadas. Vamos evitar o fogo, porque o fogo, além de destruir as matas, o fogo também mata os animais queimados, né? Causa prejuízo de toda ordem, queima a casa, deixa as pessoas sem habitação, é um horror. Então Teresina tem muito incêndio na sua zona rural. Vamos ver se a gente consegue
pelo menos alertar as autoridades para combater onde já tem esses focos de incêndio hoje. Nós estamos encerrando mais um bate-papo com notícia aqui no portal piauihoje.com, portal que conecta você ao mundo. Lembrar aos nossos internautas que tem que curtir os nossos vídeos, ativar o sininho aí para não perder nenhum episódio e compartilhar os nossos conteúdos para ajudar a gente aqui a fazer o nosso trabalho. Até lá.